Bom dia. Bom dia, senhores vereadores, trabalhadores da casa, senhores da imprensa, a todos da galeria, aos internautas. Sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro aberta a 107ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do segundo período da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Pablo Roberto, na condição de segundo secretário ad hoc, fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia. Ata da 106ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, referente à segunda etapa do segundo período da 17ª legislatura, realizada no dia 17 de novembro de 2014. Aos 16 dias do mês de novembro do ano de 2014, a hora regimental, no plenário da Câmara Municipal de Feira de Santana, situada à rua Visconde do Rio Branco, 112, nessa cidade, Estado da Bahia, realizou-se a 106ª sessão ordinária referente à segunda etapa do segundo período da 17ª legislatura, na qual a exceção do edil Roque Pereira do Carmo, compareceram os vereadores Alberto Neri, Beldes Ramos, Aldinei Bastos, Antônio Carlos Paz Ataíde, Antônio Rodrigues Pedreira, Beldes Luiz Pereira Ramos, Cíntia Daltro Machado, Davi Evangelista Leite Neto, Edivaldo Lima dos Santos, Elisiário Ribeiro da Silva, Eremita Mota Araújo, Jerusa Borges Sampaio, Isaías dos Santos, José Carneiro Rocha, José Correia Zezito, Justiniano Oliveira França, Marcos Antônio dos Santos Lima, Pablo Roberto, Robeci Silva, Reinaldo Miranda e Wellington Andrade Jesus. Amparado pelo regimento interno, o vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, primeiro vice-presidente desta casa, declarou aberta a sessão e convidou o edil Marcos Santos Lima a ocupar a segunda secretaria ad hoc, bem como proceder à leitura da ata da sessão anterior, as quais foram submetidas aos presentes. Cadê? Já pula para onde aqui? Já está cá no final. No horário destinado às lideranças partidárias, o vereador Edivaldo Lima dos Santos inicialmente saudou a todos, especialmente aos agentes comunitários de saúde, presente na galeria desta casa. O vereador Marco dos Santos Lima comentou sobre a violência nessa cidade. O vereador Davi Evangelista, que comentou sobre a situação de verba de subvenção. No grande expediente, o parlamentar Davi Neto prosseguiu, assinalando que a presidente Dilma está querendo justiça no desvio de recursos da Petrobras. O vereador Beldes Ramos registrou que as indicações de verba de subvenção do ano anterior ainda não foram autorizadas. A vereadora Eremita Mota, que destinou recursos de verba de subvenção social, a exemplo do Instituto Antônio Gasparini. Vereador José Carneiro Rocha, o qual informou que os agentes de saúde, que amanhã tem uma audiência marcada em Brasília. Primeira discussão. Ordem do dia. Em segunda discussão, o projeto de lei de número 065/2014, substantivo de autoria do edil Isaías dos Santos, 074 de 2014, de iniciativa da vereadora Aldinei Bastos, 076, de autoria do vereador Justiniano Oliveira França. E para constar, eu, Zuneide Ferreira Alves, técnica legislativa, administrativa, à disposição do setor de redação e atas, lavei a presente, que segue a apreciação do plenário na forma regimental. Solicito ao segundo secretário, o vereador Zé Carneiro, na condição de primeiro secretário ad hoc, a leitura das matérias constantes para o expediente. Bom dia a todos e a todas. Projeto complementar número 7/2014, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 95/2014, de autoria do Poder Executivo.
Decreto Legislativo número 37/2014, autor Isaías dos Santos. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer não numerado ao projeto de lei complementar número 6/2014, de autoria do Poder Executivo. No mérito, somos favoráveis à tramitação da matéria. Sala das Comissões, 17 de novembro de 2014, Roberci Lima, presidente, Cíntia Machado, vice-presidente, Isaías dos Santos, membro. Parecer número 149/2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei complementar número 6/2014, de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara opina pelo deferimento da tramitação da matéria pelas razões articuladas. Feira, 17 de novembro de 2014, Isaías dos Santos, presidente, Roberci Lima, vice, Antônio Rodrigues Pedreira, membro. Parecer número 150/2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 94/2014, de autoria do Poder Executivo. A Comissão de Constituição e Justiça é favorável à tramitação da matéria. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2014. Isaías dos Santos, presidente, Roberci Lima, vice, Antônio Rodrigues, membro. Parecer número 152/2014, da mesma comissão, ao projeto de lei número 92/2014, de autoria do vereador José Carneiro. A comissão opina pelo deferimento da matéria. Isaías dos Santos, presidente, Roberci Lima, vice, Antônio Rodrigues, membro. Parecer número 153/2014, da Comissão de Constituição e Justiça, ao projeto de lei número 93/2014, de autoria do vereador Justiniano França, favorável à tramitação da matéria. 17 de novembro de 2014, Isaías dos Santos, presidente, Roberci Lima, vice, e Antônio Rodrigues, membro. Parecer número 154/2014, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ao projeto de lei número 86/2014, de autoria do vereador Reinaldo Miranda. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pelo indeferimento da tramitação da matéria. Isaías dos Santos, presidente, Roberci Lima, vice, e Antônio Rodrigues, membro. Parecer número 155/2014, ao projeto de lei 81/2014, de autoria do vereador Reinaldo Miranda. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pelo indeferimento da matéria. É de autoria do vereador Reinaldo Miranda. Segundo a Comissão de Constituição e Justiça, é inconstitucional. Indicação número 606/2014, autor Isaías dos Santos. Indicação 607/2014, de autoria do vereador Isaías dos Santos. Indicação 608, Isaías dos Santos, autor. Indicação 609, de autoria de Isaías. Indicação 610, também de autoria de Isaías dos Santos. Indicação 611, de autoria do vereador Reinaldo Miranda. Moção número 228/2014, moção de congratulações, de autoria do vereador Pablo Roberto. Requerimento número 40/2014, diversos autores. Comunicado número 29781-5/2014. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara de Feira, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos destinados a garantir a execução de programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme relação abaixo. Valor R$ 246.694,
em 31/10/2014. Na mesma data, R$ 40.082 reais, R$ 4.960, R$ 79.990, R$ 5.860, R$ 21.840 reais, mais 90 centavos, R$ 14.516,74, R$ 53.388,86 e R$ 423.827,86. É o que temos, senhor presidente. Convido os senhores líderes para que procedam às suas inscrições. Senhor presidente, sem prejuízo do tempo aqui para que está contando, segura o tempo, por favor, e me permita pela ordem. Pela ordem, vereador Carlos do Peixe. Colegas vereadores, está vindo um fax da controladoria para que a todas as entidades que a gente enviou antes os nomes, se faz necessário o CNPJ de cada uma delas, porque senão elas não vão receber o recurso indicado pelo orçamento como verba de subvenção. Então, a gente está pedindo um prazo, está chegando o documento para que cada vereador busque junto à sua entidade o CNPJ para ir junto com o nome da entidade. Assim, ela opta para o recurso ser liberado a partir do ano que vem. Obrigado, senhor presidente. Por exigência do tribunal, está vindo um projeto de lei da prefeitura, além de constar no orçamento a emenda aprovada na lei orçamentária, se faz necessário uma lei ordinária levando o nome das entidades na lei, com o CNPJ delas, para que essa esteja autorizada pela prefeitura a efetuar o pagamento. Dessa vez, sem dúvida nenhuma, todas que ali estiver serão a prefeitura obrigada a pagar. Para isso, nós vamos aprovar a lei e, antes da aprovação da lei e do orçamento, que dá segunda-feira, o texto o presidente vai para cá, nós temos até sexta-feiras para enviar, até sexta, para enviar o CNPJ de cada entidade. Cabe aos vereadores se movimentarem aí. Obrigado. Pede novamente o nome com o CNPJ junto. Eu acho que no gabinete eles fazem uma vista. Senhor presidente, PP pede inscrição, senhor presidente. Senhor presidente, o PTB pede inscrição. PT do B, PP, PT do B. Liderança do PT e minoria. Liderança do PT e minoria. Vereadora Neia. Governo. Vereadora Neinha. Governo e liderança. PRB pede inscrição. Do DEM. Isaías Diogo, PPS. Colocou o PRB aí? PTN pede inscrição, senhor presidente. É necessário. A gente tá vendo. Eu tive uma conversa, eu disse que ia ver. Não tem, viu? Eu não vou
PSL pede inscrição. PSDB. Aqui, ó, 3 minutos e meio. Senhor presidente, pela ordem, Pela ordem, vereador Pablo Roberto. quero pedir a atenção do líder do governo também, dizer o seguinte: nós sabemos que desde ontem que essa casa tem votado inúmeros projetos, né, para os senhores terem ideia, hoje tem 2, 4, 6, 8, 10, e para que nós possamos ter tempo, para que o debate possa ser feito, que as discussões necessárias possam acontecer, eu solicito a expressão do pequeno e do grande expediente, para que nós possamos entrar diretamente na discussão das matérias. Lembrando aos seus vereadores que nós temos um requerimento que já está aqui, vai ser na hora da ordem do dia, para que a gente vote em segunda discussão algum projeto que fique, porventura, por exemplo, a primeira discussão, hoje nós já vamos votar a segunda discussão em sessão extraordinária. Então, a gente... senhores vereadores, por favor, eu gosto... Ô, Iramar, pede o pessoal que está aí fora, por favor, Iramar. Estava chegando. Bora votar logo aqui, isso aqui. Em discussão a ata da sessão anterior. Em votação a ata. Os vereadores que aprovam a ata, por favor, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Senhores vereadores, vereadora Eremita, vereadora Gerosa, solicito o vereador Pablo Roberto a supressão do pequeno e do grande expediente. Em votação, a solicitação do vereador Pablo Roberto. Os vereadores que aprovam, por favor, permaneçam sentados. Aprovado por maioria, com os votos contrários da vereadora Eremita e do vereador Edivaldo Lima. Senhor presidente, por ordem, senhor presidente. Por ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edivaldo Lima. Senhor presidente, eu gostaria que pudesse ser feita uma correção na votação de ontem, porque o vereador Edivaldo Lima votou nas duas votações. A favor do projeto do Novembro Azul, do projeto do vereador Pablo Roberto. E consta, eu leio no jornal ali, me chamei a atenção, não consta o meu nome que eu votei contra. Eu votei a favor do projeto. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador... Eu estava presente aqui na sessão e votei, sim. Não. Senhor presidente, agora... pela ordem. Eu vou pedir... Não temos como ver isso aqui agora. Não, tudo bem, Tá senhor certo? presidente, mas que Tá. corrija. Senhor presidente, pela ordem.
82 o projeto é o... Pela ordem, vereador Zé Carneiro. Apenas para informar que a publicação no jornal não tem que ser corrigida pela mesa, não. Tem que pedir a redatoria do jornal para fazer a correção, vereador. Mas, não, vereador, eu não estou pedindo o jornal, porque me parece que na ata também não saiu, é isso. Saiu? Aí não tem sentido, vereador. Ah, tudo bem. Obrigado, Tem que novo pedir vereador. ao jornalista. Obrigado, novo vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Zé de Diogo. O mal-entendido já foi resolvido. Na verdade, foi o jornalista Franklin que publicou errado e aí está ali dialogando com o vereador. Não, vereador. Tá. Por ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Eu Divaldo. quero só agradecer já a nobreza do presidente e do próprio vereador Zé Carneiro, que já se colocou, mas também os jornais que já vieram aí e pediu desculpa. Já está resolvido o problema, mas fica registrado que eu votei a favor do que novembro. garante isso. Senhores vereadores, convido a todos para se colocarem de pé para que a gente possa promulgar um decreto legislativo. Decreto legislativo número 32/2014, concede licença a vereadores para participarem do curso de capacitação para vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, assessores e servidores, no período de 19 a 23 de novembro de 2014, na cidade de São Paulo, e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º da Lei Municipal número 37, de 5 de abril de 90, e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do Projeto de Decreto Legislativo número 36/2014, de autoria da Mesa Diretiva, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedida licença aos vereadores Alberto Matos Neri, Beldes Luiz Pereira Ramos, Edivaldo Lima dos Santos e José da Costa Correia Filho, para participarem do curso de capacitação para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, assessores e servidores no período de 19 a 23 de novembro de 2014, na cidade de São Paulo. Artigo 2º. As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 3º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrário. Mesa Diretiva da Câmara. Em 18 de setembro de 2014, Justiniano Oliveira França, presidente, Reinaldo Miranda Vieira Filho, vice-presidente, Edivaldo Lima dos Santos, segundo vice-presidente, vereador Roque Pereira, primeiro secretário, vereador José Carneiro, segundo secretário, e vereador Wellington Andrade, terceiro secretário. Assim promulgo. Escreveu aí, meu companheiro? Senhores vereadores, vou suspender a sessão por 10 minutos, só para a gente organizar aqui a ordem do dia e já vai recomeçar. 10 minutos.
Vereador Zé Carneiro. Chama Zé Carneiro aí. Eu solicito a vereadora Jerusa assumir aqui a primeira secretaria. Mas vai não está aqui. Isso a você. Senhores vereadores, em votação, o requerimento de número 40. Nas matérias, quem pediu inscrição aí, ó, nas matérias, vereador Carlito, mais alguém? Em votação, requerimento de número 40, vereadora Jerusa, por favor, a leitura do requerimento. Por favor, som aqui ao microfone. Alô? Pronto. Excelentíssimo senhor presidente, requeremos de Vossa Excelência, na forma regimental, que após a sessão ordinária do dia 18 de novembro do corrente ano, sejam realizadas reuniões extraordinárias, quantas forem necessárias para a apreciação dos projetos de lei ordinária 65, 74, 76, 77, 78, 82, 84, 85, /2014, dos projetos de decreto legislativo número 33, 34 e 35. Outro sim, porque o presente requerimento seja apreciado em regime de urgência. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2014, consta a assinatura de vários edis. Em votação, o requerimento solicitando sessões extraordinárias para o dia de hoje. Os vereadores que aprovam, por favor, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Aqui. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Davi Neto. Senhor presidente, eu gostaria de pedir os projetos de segunda discussão 65, 74, 76, 77, que fosse votado em bloco. Solicita o vereador Davi Neto a votação em bloco dos projetos 65, 74, 76, 77, do 65 e o 77 do vereador Zé Diogo, subscrito pelo vereador Reinaldo Miranda e da vereadora Odilei Bastos e de minha autoria. Os vereadores que aprovam a votação em bloco, por favor, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão, os 4 projetos. Em votação, os vereadores que aprovam, por favor, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Porque sem parecer de papo. Mas tem que ter 14.
Conta aí as pessoas, Neto. Conta os vereadores aí. Projeto 72. Os vereadores Isaías de Diogo, Pablo Roberto e Zé Carneiro estão saindo em viagem fazendo parte daquela comissão que vão ao Ministério da Saúde para acompanhar o projeto, a discussão dos recursos para os agentes comunitários de saúde e agentes de endemia. Estiveram aqui, mas já saíram, porque o voo acontece às 12h10 e já saíram da sessão. O 72 sai de pauta em função da ausência do autor. Solicito... É isso aí. Não, mas valeu. Solicito ao vereador Reinaldo Miranda assumir aqui a presidência, considerando que o projeto 84 é de nossa autoria. Aí eu leio. Me ensina aí. Bota para a sua primeira secretária que fica bonito. Fica bonito. Fala. Leio. Projeto 084, que dispõe sobre a denominação de logradouros no loteamento Almeidas Murici, no bairro do Sim, autoria do vereador Justiniano França, com parecer da CCJ. Em discussão, parecer do projeto 084 do vereador Justiniano França. Em votação, parecer. Os vereadores que aprovam o parecer permaneçam sentados. Em discussão, projeto 084. Em votação. Projeto 084, o painel está liberado. Estava aqui nesse instante. Está inválido aqui, ó. Aprovado por unanimidade dos presentes. Convido o vereador Justiniano França a reassumir a presidência. Vereadora Gerusa. Projeto 085/14 declara de utilidade pública o Instituto Social do Alecrim Miúdo e adjacências. Projeto da autoria da vereadora Gerusa. Já li. Em discussão, parecer. Ao seu Justiniano, esse. Esse aqui é Rony. Esse aqui é Rony que vai. Em discussão, parecer ao projeto de número 35/2014. Os vereadores que aprovam, por favor, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Oh,
Muito obrigada. Em discussão, o projeto. Em votação, o painel está liberado. Senhor presidente. Em votação, a autora. O painel está liberado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, gostaria da aprovação dos colegas para que nós possamos registrar e instituir como bem de utilidade pública o ISAMA, que é um instituto que já funciona desde 15 de dezembro de 2012, com sede na provisória, na Estrada do Agapito, número 350, no povoado de Alecrim Miúdo. Existe um trabalho inclusivo naquela região, onde as senhoras frequentam, fazem cursos de culinária, de customização, tem presenças de voluntários como assistentes sociais, psicólogos. Então, esse trabalho é feito principalmente naquela área que é muito carente, já tem uma visibilidade, alguns colegas eu sei que já conhecem esse trabalho exercido lá. O presidente se chama Ubiratã Fonseca de Jesus. Ontem eles estavam até aqui presentes e hoje, por conta de termos antecipado as votações, eles ainda não chegaram porque estão vindo daquela região e gostaria de contar com o apoio dos colegas. Muito obrigada. Não votou, não saiu, não. Tem 14 aí, ó. Quais? Os projetos. Aprovado por unanimidade dos presentes. Pela ordem, senhor presidente. Da ordem, vereador Davi Neto. Senhor presidente, eu gostaria de pedir os projetos de decreto legislativo, o 33, 34 e o 35, que fosse votado em bloco. Os projetos 33, 34, 35, de autoria dos vereadores Pablo Roberto, Zé Carneiro, estão todos subscritos pelo líder do governo, vereador Antônio Carlos Passos Ataíde. Lembrando aos senhores vereadores que nós precisamos de 14 votos para essas honrarias. Em discussão, em votação, pedido de votação em bloco. Os vereadores que aprovam o pedido de votação em bloco, por favor, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em discussão, os três pareceres. Em votação, os pareceres. Aprovado por unanimidade dos presentes. Senhores vereadores, na votação, em bloco, vou chamar pela ordem nominal e eu peço aos senhores vereadores que se dirijam ao microfone para dar o seu voto. Em discussão, os três projetos. Zero painel. Em votação. Como vota? O vereador Alberto Nery. Voto favorável, senhor presidente. Favorável aos três projetos. Como vota o vereador Antônio Carlos Passos Ataíde? Favorável aos três projetos, senhor presidente.
vota o vereador Beldes? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Corrêa Zezito? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Davi Neto? Favorável aos 3 projetos, senhor presidente. Como vota o vereador Edivaldo Lima? Senhor presidente, voto sim nos 3 projetos, senhor presidente. Como vota o vereador Eli Ribeiro? Favorável, senhor presidente, aos 3 projetos. Como vota a vereadora Eremita Mota? Favorável, senhor presidente, aos 3 projetos. Como vota a vereadora Jerusa? Favorável aos 3 projetos. Como vota o vereador Marcos Lima? Favorável, senhor presidente, aos 3 projetos. Como vota a vereadora Neinha? Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Robeci? Favorável, senhor presidente, aos 3 projetos. Como vota o vereador Reinaldo Miranda, vereador Rony? Favorável, votando nos 3 projetos. Como vota o vereador Tom Branco? Favorável, senhor presidente, aos 3 projetos. Voto favorável. Não, 16. Não, foi agravado. Aprovado por unanimidade dos presentes os 3 projetos. Bota logo aí, corre. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Carlito Peixe. O documento que eu pedi aos vereadores, recebi o primeiro. Só estou aguardando chegar para poder encaminhar. Nome da entidade com CNPJ, todos. Ô, Roquinho, eu já estava tomando gosto, Roquinho. Eu vou fazer, eu como autor, já que só houve a inscrição para falar nas matérias do vereador Carlito do Peixe e do vereador Justiniano França. E tem um... Pode falar? Ah, pode? Só em votação, né? Ah, certo. Então tudo bem. Convido o vereador Reinaldo Miranda para assumir aqui a presidência. Só a relação, né? Só o nome dele. Bom dia a todos. Requerimento de número 38/2014. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que subscreve o presente, no uso de suas atribuições regimentais, requer de Vossa Excelência que seja lido o arquivamento nos anais desta Casa Legislativa, a parte do discurso do senhor Magno Malta ao discurso do senador Aécio Neves, Sala das Sessões, 10 de novembro de 2014. Justiniano Oliveira França, vereador, autor. Em votação, em votação, com a palavra o vereador ao requerimento 38, o autor do projeto do requerimento 38, vereador Justiniano França. Senhor presidente, nós fizemos a leitura semana passada, na última quarta-feira, desse aparte que foi assim feito no Senado Federal pelo senador Magno Malta, num discurso que foi assim proferido pelo candidato do PSDB
Aécio Neves, e foi muito bem aparteado por Magno Malta. E falou durante 7 minutos, e eu fiz questão de trazer a esta casa pela clareza, pela lucidez do pronunciamento feito por Magno Malta, para que nesta casa pudesse ficar arquivado esse à parte. Ele fala muito de 2015, mas eu gostaria, nesta manhã, antes de se falar aqui, porque eu vi alguém falar que o senador Cavaleiro do Apocalipse, mas algumas coisas me chamaram a atenção, que aconteceram logo após as eleições. Ora, nós vimos que os juros, o Copom aumentou para 11,5. Os mensaleiros saíram da papuda. A gasolina subiu após as eleições. Quero trazer aqui um fato interessante, e aí me permitam trazer um fato local. E que eu não vi aqui os defensores das entidades, porque quando se tratava do Feiraguai, os discursos eram feitos contra o senhor Nelson. Mas por que não fizeram, no período antes das eleições, as apreensões no Feiraguai? Não quero aqui fazer a defesa, senhor presidente, daqueles que compraram as mercadorias de forma clandestina. Mas muitos deles tiveram as suas mercadorias apreendidas com nota fiscal. E o argumento é o seguinte: vai estar lá em Salvador e quem quiser vai lá pegar suas notas e suas mercadorias. Ora, muitos daqueles comerciantes têm a sua vida toda regular. E por que é que uma nota fiscal, se veio à Receita Federal, não trouxe logo a comprovação? Foram apreendidos mais de 30 mil relógios. O que me chamou a atenção foi que, duas situações. Primeiro, a operação após as eleições. Porque o que se falava no meio dos camelôs, no meio da... Olha, se Aécio ganhar, vocês vão sair. Não tiraram os comerciantes do Feiraguai, mas foram lá tomar as suas mercadorias. E tomaram daqueles que compraram de forma lícita, e eu ouvi muito bem um cidadão que é presidente hoje da associação, o senhor Rodrigo, falando que muitos deles com nota fiscal, senhor presidente. Então, o que foi colocado? O que foi colocado pelo senador Magno Malta traduz a realidade do que está acontecendo já nesse país. Não quero aqui falar da Petrobras, que esse final de semana foram presos mais de 23 pessoas, e aí vamos deixar que façam essa avaliação. Mas eu quero falar muito mais da questão econômica, quero falar das ações do governo, que nós teremos situações, e como muito bem foi colocado por ele, e ele disse: senador Aécio, quero aqui dizer que o senhor não perdeu as eleições. E aí o senhor teve um livramento, porque se o senhor tivesse ganho as eleições, as medidas amargas que serão necessárias, se fosse tomada pelo senhor, iam para as ruas querer condenar. Nós vamos ver agora quais são as ações que vão ser tomadas pela presidente Dilma. Eu não sou a favor de impeachment, não sou. Não sou, sou contra, como já ouvi declaração do próprio senador Aécio, que é contra impeachment. Ela foi eleita, tem que governar, só se o petróleo manchar um pouco a imagem da presidente. Espero que ela não tenha nada a ver com isso. Mas, senhor presidente, essa é a intenção de arquivar nesta casa este requerimento com o aparte feito pelo senador Magno Malta ao discurso do senador Aécio Neves. Muito obrigado. E peço aos colegas vereadores que votem a favor do arquivamento. Em votação, requerimento 38, de autoria do vereador Justiniano França. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Quero falar em votação, excelência. Também quero falar em votação. Ele pediu primeiro.
Com a palavra, vereador Beldes. Deixar falar não, é meu direito. Ok, agradeço a flexibilidade. Gostaria só de fazer um contraponto à fala do vereador Justiniano, presidente dessa casa, no que diz respeito ao arquivamento desse pronunciamento do senador Magno Moraes. É um senador que tem um pronunciamento aí, no mínimo contraditório. No mínimo contraditório. Nesse pronunciamento, inclusive, ele diz que fez parte dos quase 50 milhões de brasileiros que votaram em Aécio Neves, que fez coro para isso e que, se ele fez coro e faz parte desses aí, era alguém que queria estar justamente tendo a oportunidade de ver Aécio Neves, me perdoe, na cadeira de presidente do Brasil. E depois ele diz que o candidato a presidente não perdeu as eleições, teve um livramento. Teve um livramento. Veja que pronunciamento apocalíptico. Colocou que o Brasil vai se quebrar, que a economia vai falir, que medidas serão tomadas e que etc e tal. A grande pergunta, nobres colegas, é o seguinte: se ele sabia que quem fosse assumir a cadeira de presidente da República do Brasil ia estar provocando apocalipse, por que ele não avisou a Aécio Neves? Olha, não se candidate não, porque é ruim para você. Se você não se candidatar, você vai ter um livramento aí. Por que ele não falou isso? Por que ele não anunciou antes disso? Por que ele agora, que depois, que no seu desejo de alcançar um cargo no ministério, foi cortado, perdeu para a Crivella, é só depois que ele agora aponta todas essas questões para a presidenta Dilma? Por que agora não vai fazer? Porque antes fazia parte do governo, agora já não faz mais. E agora, antes a presidenta era melhor, agora já não é mais. Um discurso extremamente contraditório, com um cunho político extremamente partidário, tendencioso, na tentativa de estar desgastando a imagem de uma presidenta que vem conduzindo muito bem este país, haja vista o mundo todo passando por atribulações econômicas e o país ainda se mantém de pé, mesmo com todas as dificuldades que estão tendo. Sobe a gasolina, mas ninguém falou que o feijão baixou de preço, que o arroz baixou de preço, que o tomate baixou de preço. Então, o equilíbrio ainda continua, e esse discurso é um discurso extremamente tendencioso de alguém que foi um derrotado e que tem uma raivosidade no coração para tentar desmerecer e desfazer tudo que foi feito pela presidenta. Para concluir, senhor presidente, quero dizer que votarei contra esse requerimento unicamente por conta disso. Não existe nenhuma lucidez no que diz respeito a esse requerimento. Peço a palavra em votação, senhor presidente. Em votação, vereador Carlito Peixe. Quero parabenizar o vereador Justiniano França, que lucidamente ouviu o pronunciamento do senador Aécio Neves, que foi candidato à presidência da República. Não foi quase 50 milhões de votos que votou contra a Dilma, foi 51 milhões de votos, e mais de 20 milhões não compareceram às urnas para votar. Claro que não há democracia, nós temos que respeitar o resultado da democracia. Foi eleita a presidente Dilma Rousseff, nós vamos respeitar porque é a presidente do Brasil, e eu sou brasileiro, é claro que é a presidente, que é presidente do Brasil, é a minha presidente, não por ter votado nela. Mas, na oportunidade que Magno Malta, aliado do governo, sempre foi, defendeu a bandeira do governo, belos discursos defendendo a bandeira do governo, mas é um político que enxerga, tem visão, e viu que a gestão PT no país vem desmoronando a nível de chamar a atenção do mundo os pronunciamentos que a gente ouve, e deveria estar envergonhado, não é com a oposição, o PT, e sim com os desmandos dentro da administração Dilma, em especial na Petrobras, sem falar em outros órgãos,
como já passou o Correio, como a Caixa Econômica está aí abalada, e aí está na berlinda a Petrobras, quando disse que o ex-candidato e senador da República foi um iluminado a não ter sido eleito para estar aí respondendo por um país que está caminhando para uma recessão crescente, com juros altos, e que a maneira que ela criticava de bater nos juros altos dos tucanos, ela está praticando, está aí as medidas que estão sendo tomadas. Esperamos nós que o povo, a classe mais simples, mais pobre, não pague parte dessa conta que a classe média já está pagando, e assim esperamos que o PT resolva a situação do país, resolva a situação interna do país, que lá fora já não é tão boa como já foi, e nós estamos vendo que o país está aí endividado, o público, a maior parte do consumo interno do país, todos endividados, por abrir demais os bancos públicos, as instituições financeiras públicas, para bancar os grandes programas sociais, e está aí a ser resolvido de que forma? Esperamos que eles encontrem para que no futuro passe esse país e não acabe com o real, que é uma moeda forte e está desvalorizando. Ontem ela passou para 2,6, ou seja, está numa crescente que nós não sabemos onde vai parar, porque cresce o descontrole da inflação, o poder de compra das pessoas, quem produz está com dificuldade de vender, da indústria e o comércio. Parabenizo o vereador Esteniano França e voto favorável ao seu requerimento. Em votação, com a palavra o vereador Ivaldo Lima. Senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa, a galeria, bom dia a todos. Quero aqui me confraternizar com os familiares de Fernando da Silva, da Purificação, pedindo justiça. Realmente, o país precisa realmente de passar a limpo por tantas vidas que estão sendo ceifadas arbitrariamente. Sabe, eu só quero deixar claro aqui para todos. Sabe por quê? Um irmão mata outro, falta de amor, só isso. Sabe por que existe a justiça? Porque não existe amor. Se tivesse amor, não precisava de justiça, porque o amor constrói as coisas benéficas na sociedade. Mas, falando do projeto, ouvindo o nobre presidente da casa, muito bem colocado, mas ouvindo também a defesa do nobre vereador Beldes Ramos também, mas eu quero entrar nesse seguinte: diante das situações que se encontram no nosso país, nobre presidente, sendo a presidente Dilma reeleita para comandar e continuar comandando os destinos da nação, o país tem a dificuldade? Tem, porque quando nós observamos, a nível internacional, os países estão com dificuldade, seja na área de empregos para as suas populações, seja na área judicial, e todas as circunstâncias, as nações estão passando por essas dificuldades, mas é porque eu já coloquei aqui, falta o amor nos homens, porque Deus dotou os homens de amor. Quando os homens não têm amor, aí Patrícia faz todo tipo de situações que vem trazer a tristeza no coração do próprio Deus que nos criou. Mas veja bem, referente, se fosse o Aécio Neves que tivesse ganho a eleição, ele ia também ter a mesma situação, e estava passando a mesma situação, iria também botar o combustível lá em cima, a inflação ia lá, porque ele estava chegando e ele primeiro ia arrumar a casa, ia passar 1 ano, 2 anos, para depois ele colocar nos devidos lugares. Ora, então aqui, a crítica de um e a crítica do outro, eu vou ficar na coluna do meio, e eu não vou votar nem a favor e nem contra, porque o presidente da República, a presidente da República precisa botar o país no eixo, e se fosse Aécio Neves, precisava de botar o país no eixo para baixar a inflação. Então é assim, eu irei votar. O tempo de Vossa Excelência esgotou, vereador. Abstenção. Obrigado, nobre presidente.
Pode ficar à vontade. Vereador Roque Pereira. Senhor presidente, colegas vereadores, quero aqui nesse momento parabenizar o vereador Justiniano França por esse requerimento. Acho justo e ele foi muito feliz quando relatou aqui a situação do Feiraguai. Se comenta em toda a cidade, até mesmo a nível de Bahia, porque essa operação não se deu antes das eleições. Observe que a administração não para, ela é de janeiro a janeiro. Então, portanto, eu acho que se é que o país vinha no desmando, se é que o país vinha sem fiscalização, se é que o país não tinha comando, porque estava em período eleitoral, um ano antes das eleições. Um ano antes das eleições pode tudo num país, depois que passa as eleições não pode nada. É essa a reflexão, meu caro vereador Edivaldo Lima, que a gente faz. Mas observe, Vossa Excelência disse que se a Aécio tivesse ganhado as eleições, ele também iria aumentar o combustível. Mas eu quero clarear a mente de Vossa Excelência que a presidente Dilma, mesmo que tivesse perdido as eleições, ela tinha até o dia 31 de dezembro o comando da presidência do país em suas mãos. O que a gente questiona e o que a gente fala nesse momento é porque esse aumento não se deu antes do pleito eleitoral. Esse aumento só se deu logo após o pleito eleitoral. E observe que, por exemplo, ali no Feiraguai, e a maioria dos camelôs fazendo justiça, são tudo eleitores da presidente Dilma. E ela pagou, deu um troco muito alto a quem estendeu a mão para ela. Então, portanto, meu caro vereador Tino França, Vossa Excelência pode contar com o nosso voto no seu requerimento. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Davi Neto. Eu agradeço, Vossa Excelência. Meu presidente, eu não vou concordar com o vereador, meu grande amigo Roque Pereira, quando ele disse que depois das eleições não pode nada. Pode sim, vereador. Pode aumentar a inflação, aumentar a criminalidade, pode sim. Foi isso que está aí acontecendo, que aumentou, é o troco que eles nos deram a presidente Dilma. Em votação, requerimento 38, de autoria do vereador Justiniano França. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Abstenção. Aprovado por maioria com abstenção do vereador Edivaldo Lima e o voto contrário do vereador Beldes Ramos. Retorno ao trabalho ao presidente dessa casa, Justiniano França. Nós teremos daqui a pouco extraordinária, mas nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra em seguida, em caráter extraordinário, conforme requerimento 40/2014, com o objetivo de apreciar a segunda discussão aos projetos de lei ordinária 84 e 85. Senhores vereadores, antes de começar a sessão extraordinária, nesta manhã, se encontram aqui familiares, amigos, e vai usar da palavra a senhora. Nós vamos suspender aqui, vamos ali para, convido os vereadores para a galeria, a senhora Michele Machado da Purificação. Que estão solicitando justiça pelo assassinato do senhor Fernando Silva da Purificação. Então, eu peço aos senhores vereadores que nós possamos se dirigir. É lá de São José, Maria Quitéria. Eu peço aos vereadores que possam se dirigir até as galerias para que nós possamos ouvir por 10 minutos o pronunciamento da senhora Michele Machado da Purificação. Som. Bom dia, gente. A sociedade
a população de Pé de Serra, do distrito de Maria Quitéria, vem clamar por justiça pelo assassinato de meu tio, Fernando Silva da Purificação, comerciante do distrito de Maria Quitéria, desde de menino, que começou com o pai dele no comércio. Daí, então, depois da morte do pai dele, ele seguiu em frente com o comércio, um trabalhador honesto, justo, que toda a população, todo o distrito, a gente juntou aqui ônibus para trazer toda a população, para mostrar a vocês o quanto meu tio era querido, meu tio honesto, um prestador de serviço da Petrobras, que abriu um comércio lá no distrito, tentou quebrar meu tio de todas as formas, abriu um comércio, só que não foi para frente, porque a gente sabe que quem é do interior, a gente se apega àquela pessoa, àquele comerciante, àquele vínculo, e a gente não larga nada. E por inveja, simplesmente por inveja, por maldade, como disse o vereador aqui na estante, por falta de amor, esse homem mandou matar meu tio, o Adairto de Jesus. Ele é prestador de serviço da Petrobras, tem uma boa condições financeiras, está tendo privilégios com a justiça, ele é técnico e ficou preso no presídio agora, tem um mês, na prisão como nível superior, entendeu? Está tendo vantagem. A médica liberou ele porque ele teve insônia e hipertensão. Eu pergunto aqui a vocês, que está aqui, meus nobres vereadores, a população, quem é que não é hipertenso e quem é que não tem insônia? A gente tem insônia porque a gente deve, a gente tem insônia por vários motivos. Ele matou um homem honesto e a justiça liberou ele para prisão domiciliar porque ele teve insônia e hipertensão. Quem está tendo insônia e quem está tendo hipertensão é a minha família, que não dorme sendo ameaçada. Ninguém lá dorme mais. Todo mundo vive assustado. Entendeu? E esse homem que diz ser o dono do poder, o dono do dinheiro, o rico, o poderoso, entendeu? Está destruindo a minha família. Ele matou um, mandou matar um e matou todos juntos, porque a gente está vivendo o inferno, tem 2 anos e meio, gente, que a gente vem lutando, nossa família teve que tirar advogado por ameaça, nossa família vem sofrendo, a sociedade, a população está sofrendo, vocês estão vendo aqui são amigos, a maioria dessas pessoas que estão aqui são amigos de Fernando, são amigos da família, que vem, gente, clamando por justiça, entendeu? E a gente pede o apoio vereadores, o apoio da sociedade feriense, que a gente sabe que a gente clama por justiça, a nossa família está clamando por justiça, a gente está sofrendo, vocês não sabem o que a gente passa, a população vê o que a gente está passando, as ameaças, as pessoas indo lá para frente do comércio de meu tio, minha tia sofre, olha para minha tia, gente, minha tia só está, minha tia não ganha peso, minha tia está sofrendo, quem está com hipertensão, quem está com insônia é ela, que perdeu o marido e está sendo ameaçado, não um marginal, um assassino, e eu queria entender, meu Deus, como é que uma médica liberta um homem com um atestado médico de uma fisioterapia da próstata que nem data tem, mais de um ano que ele fez uma prostatectomia. Eu acho que as pessoas acham, porque ele tem dinheiro e acha que está lidando com gente analfabeta aqui. Eu sou enfermeira, minha prima é enfermeira, a gente sabe ler um laudo médico, a gente sabe que aquilo ali teve alguma coisa, teve algum favorecimento, não sei como foi. Inclusive, eu quero que uma junta médica avalie tudo que aquela médica colocou, porque a médica colocou que o homem tem insônia, hipertensão e precisa de uma fisioterapia, com um relatório médico que nem data tem, entendeu? A gente sente, a justiça vem sendo feita, mas a passos de tartaruga, entendeu? A gente tem 2 anos e meio nessa luta, nessa batalha, sofrendo. As testemunhas estão sendo ameaçadas, o povo está com medo. As pessoas não têm medo de falar, as pessoas têm medo de se pronunciar. As pessoas têm medo de ir para o fórum, de falar a verdade, porque está sendo ameaçada. Ele matou meu tio puramente por inveja, porque meu tio era um comerciante bem-sucedido, que a população do distrito de Maria Quitéria toda ama até hoje, mesmo ele estando morto. A população ama, a população sabia que meu tio é íntegro, honesto, ele é agiota. As pessoas que tomaram dinheiro na mão dele, que devem até hoje, têm medo de ir falar, porque se ele matou meu tio, puramente por inveja, porque ele não conseguiu quebrar o comércio de meu tio, imagine o que ele não faz. Quando a gente passa isso para o promotor,
para o Ministério Público, para o juízo, eles acham que é brincadeira. Mas quem sabe o que a gente está passando somos nós que estamos lá, entendeu? Porque a gente pede proteção à justiça, a justiça diz que não pode proteger, a justiça diz que não pode fazer, e a gente está exposto. Eu espero em Deus que se Deus existe e tem justiça, eu quero ver se vai ser preciso mais uma pessoa morrer para esse homem ser condenado. Esse homem já foi suspeito de outros assassinatos nos 4, e deram baixa no processo, e a gente clama por justiça, Senhor, porque esse homem tem que ser condenado. E eu peço aos senhores vereadores que nos apoiem, que nos ajudem, porque a gente precisa. A gente é de família humilde. Minha tia está agora tomando conta de um comércio sozinha, com a filha dela, que é mais velha, e o genro dela. Estão sofrendo perseguições, estão sendo ameaçados. Vem cartão de advogado dos criminosos, dos que assassinaram, para eles pagarem o advogado. E a gente fala isso para a justiça e nada é nada. E a gente pede, o que eu peço aqui é aos senhores, os senhores vereadores, que, por favor, nos dê uma ajuda, nos apoiem nesse momento. Vocês podem pesquisar a vida de meu tio toda. A polícia pesquisou a vida de meu tio toda. Meu tio nunca teve uma briga, nem na época da escola, para dizer assim, eu tenho outro suspeito. Infelizmente, as provas que a gente tem, as pessoas têm medo de falar, falam as coisas pela metade, ou às vezes não falam com medo, pede para não ir. Entendeu? Então, a gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa do apoio da sociedade, a gente precisa do apoio de Feira de Santana, porque senão vai ser mais um crime que vai ficar impune. Porque a gente sabe que só quem vai para a cadeia, infelizmente, hoje, nesse nosso Brasil, são os negros e pobres. E, pelo fato dele ter poder, ele está conseguindo manipular a justiça em favor dele, e a gente está ficando aí a ver navio e correndo o risco de outra pessoa da nossa família, ou até mesmo algumas das testemunhas que tiveram coragem de comparecer, ser assassinada também. Eu peço desculpas a vocês por ter tomado a palavra alguns instantes, mas a gente precisa, do apoio de vocês. Eu também quero agradecer a população aqui, a todos que vieram. A gente tem aqui gente da comunidade de Água Grande, Casa Nova, Buqueirão, de tudo, porque todo o distrito, excelências, vocês que estão aqui, todo o distrito sabe quem é Fernando Silva da Purificação, sabe que ele é uma pessoa íntegra, que ele nunca fez mal a uma mosca. Meu tio sempre ajudou a comunidade, meu tio sempre ajudou em festa na comunidade, todo mundo que está aqui, e quem já andou lá no nosso distrito sabe quem é Fernando Silva da Purificação. E eu peço a vocês que nos ajudem, em nome de Jesus, por favor, nos ajude a condenar um criminoso. Nós queremos aqui ser solidários a vocês da família, e a comissão, que é Meio Ambiente e Direitos Humanos, para poder acompanhar o processo e passar as informações para casa. Na verdade, o que a gente pode fazer é se colocar à disposição, acompanhar, como a Câmara de Vereadores de Feira de Santana e a Comissão de Direitos Humanos. Eu vou pedir ao vereador que converse para se inteirar do processo, para que a gente possa, ver o que é que a casa pode ajudar. Pedir a Deus que abençoe a vocês e que conforte a família. A gente sabe que é uma dor muito grande, mas temos que clamar realmente por justiça, porque não é justo, além de perder um ente querido, ainda sofrer, fazendo um papel que não é de vocês, na busca da justiça, para que o criminoso ou aqueles que cometeram esse ato de brutalidade venham ser condenados. Então, a casa vai se colocar à disposição, através da Comissão de Meio Ambiente e Direitos Humanos, para buscar as informações e ver naquilo que nós possamos ajudar vocês. Tá? Um bom dia a todos, que Deus abençoe.
sobre a proteção de Deus em nome da comunidade, declaro aberta a 108ª sessão ordinária, convocada extraordinariamente, com o objetivo de apreciar em segunda discussão os projetos de lei ordinária 84 e 85. Solicito ao primeiro secretário proceder à leitura das matérias constantes para a ordem do dia. Projeto de lei de número 84/2014. Dispõe sobre a denominação do logradouros públicos e da outras providências. Solicito ao vice-presidente Reinaldo Miranda assumir a presidência, já que o projeto é de nossa autoria. É de autoria do vereador Justiniano França, em segunda discussão. É o que aqui? Em segunda discussão, projeto 084, do vereador Justiniano França. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Como vota, vereador Wellington? É de Justiniano. Aprovado. O vereador Edivaldo Lima vota a favor, presidente. Então senta, por favor. Não, só... Aprovado. Favorável com os votos favoráveis do vereador Marco Lima e Beldes. Retorno ao trabalho ao presidente Justiniano França. Projeto de lei de número 85/2014. Considera de utilidade pública o Instituto Social do Alecrim Miúdo e a adjacência, o INSAMA e da outras providências. É de autoria da vereadora Jerusa Sampaio, em segunda discussão, senhor presidente. Em segunda discussão, o projeto número 85. Em segunda discussão, em segunda votação, os vereadores que aprovam, por favor, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade dos presentes. Senhores vereadores, queremos pedir o apoio de Vossas Excelências, inclusive para o início das sessões, para a sessão de amanhã. Nós temos viajando para o Congresso os vereadores Edivaldo Lima, Beldes Ramos, Corrêa Zezito e Alberto Neri. Representando a casa, aquela comissão composta pelos vereadores Zé Carneiro, Isaías de Diogo e Pablo Roberto, que já viajaram para Brasília, onde vão dar aquele apoio aos agentes comunitários de saúde. Então, nós teremos 14 vereadores na casa. Eu peço aos senhores que chegue 8h30, para que a gente possa, vamos ter 14 vereadores, para que a gente possa ter as sessões, a sessão de amanhã na normalidade. Tá? Nada mais havendo. Senhor presidente, volto a pedir as listas, inclusive de Vossa Excelência. Não, já está, porque estou na fila esperando. Nada mais havendo, declaro encerrada para a gente sessão, convocando outra amanhã, à hora regimental, com os projetos de lei de número 6/2014, 87/2014, 88/2014, 89/2014, 94/2014 e 93/2014.